Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Vamos alinhar os ponteiros da nossa vida? Vamos estar alinhados com a Palavra de Deus? Vamos buscar mais ao Senhor, conhecer mais este Deus maravilhoso, este Deus que nos ama, te ama, este Deus que tem um projeto tão lindo para nós. Vamos conhecê-lo mais? Vamos mergulhar em Sua Palavra? Esta é a proposta do nosso programa e hoje estaremos estudando sobre o Espírito Santo. Fizemos uma série nesta semana sobre o Espírito Santo e veremos hoje o Espírito Santo no Antigo Testamento. É diferente? Antigo Testamento, Novo Testamento, como ele se apresenta no Antigo Testamento? Vamos ver? Então deixe o seu coração bem aberto para ser ensinado por Deus, para receber dele graça, ensino e crescimento, pois o programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, estamos vendo sobre esta pessoa maravilhosa, este Deus triuno maravilhoso, vendo a pessoa do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Ele é Deus, o Espírito de Deus que perscruta Deus. O Espírito Santo é Criador, o Espírito Santo é maravilhoso e está conosco e nos ensina e nos fala. Mas vamos virar as páginas da nossa Bíblia, vamos ao Antigo Testamento e vamos conhecer a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Vamos começar bem no comecinho. Vamos tomar o livro de Gênesis, versículos 1 a 3 do capítulo 1. Nós vamos ver o Espírito Santo na criação do mundo. Está escrito assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Já vimos aqui que o nosso Deus é o Criador. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E logo no início das Escrituras, bem no comecinho, nós vamos encontrar aqui no versículo 2, a terra era sem forma e vazia. Ou seja, aqui Deus estava falando que o que Ele criou no princípio, Ele colocou primeiro os elementos, tempo, espaço e a matéria-prima para criar todas as coisas. A terra era sem forma e vazia. Assim como você vai preparar um bolo, você coloca os ingredientes. Você coloca ali a farinha de trigo, os ovos, o leite, a manteiga. Você põe ali os ingredientes que vai precisar e mistura e faz, põe no forno e cresce. E você põe aquele bolo gostoso, cheiroso sobre a mesa. Desenforma ele, todos vão experimentar um pedacinho gostoso. Deu até vontade de comer um bolo agora, hein? Então, assim Deus também, na criação, ali estava a terra sem forma e vazia. Mas, havendo trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nós vamos ver o Espírito Santo aqui, as águas, vamos ver bem na metade da Bíblia, ali em Isaías, falando: ó, todos vós que tendes sede, vinde às águas, vinde às águas. Águas na Bíblia simbolizam tanto o Espírito Santo, quanto avivamento, quanto a palavra de Deus. Eles se misturam. É o Espírito que traz avivamento, é o Espírito que ensina a palavra de Deus, pois a palavra de Deus nos veio pelo Espírito. Ele inspirou homens santos a escreverem as Escrituras. Então encontramos o Espírito Santo, a primeira menção dele no versículo 2 de Gênesis 1. Ele estava sobre as águas. E lá no finalzinho da Bíblia, lá no último capítulo, os últimos versículos, o Espírito e a noiva dizem: vem.
Quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. O último versículo se encaixa com os primeiros versículos. O Espírito, a água, a vida, a criação. Nós vamos ver aqui o Espírito Santo capacitando homens nas histórias do Antigo Testamento. O Espírito Santo capacitou José para governar o Egito com o Faraó. Vamos ver Gênesis 41, 38 a 40. Lemos assim. E disse Faraó aos seus servos, acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Olha, o próprio Faraó disse, depois que José interpretou o sonho dele, das vacas gordas e magras, das espigas bonitas, saudáveis e as espigas mirradas e crestadas pelo vento, quando os fracos comiam os fortes e não mudava o seu aspecto feio, José interpretou 7 anos de fartura e 7 anos de fome. E José deu a solução para Faraó. Olha, Faraó, coloque um administrador, uma pessoa que vai gerenciar o tempo da fartura, para que não falte no tempo da fome. E o Faraó disse, será que nós vamos achar alguém melhor do que este homem em quem está o Espírito de Deus? Faraó reconheceu que José tinha o Espírito Santo. Reconheceu que era o Espírito Santo que estava ensinando José. O que ele disse era algo tão sábio que não era fruto de uma mente, tanto que José interpretou o sonho do Faraó e a interpretação dos sonhos e os próprios sonhos vinham de Deus. Então nós vemos como que o Faraó reconheceu em José o Espírito Santo. Será que as pessoas ao seu redor têm reconhecido o Espírito Santo na sua vida? Será que conquistas, revelações no trabalho, na família, você tem demonstrado que o Espírito Santo habita em você e dirige o seu viver? Nós vimos aqui o Espírito Santo em José. E José foi fiel. E José cumpriu o propósito de Deus para aquele tempo. Nós vamos ver o Espírito Santo capacitando homens para construir o tabernáculo. Depois da história de José, vem a história de Moisés. O povo lá no Egito cresce, multiplica. Desceram 75 pessoas de Beersheba, do sul de Canaã, vieram até o Egito. E no Egito se multiplicaram. No Egito se tornaram 2 milhões de pessoas em 4 gerações, em 400 anos, 430 anos. E então Moisés é levantado para tirar o povo do Egito e levá-los para a terra prometida. E na história de Moisés, nós vamos ver que ao chegarem ao deserto, Deus manda construir o tabernáculo. Deus manda que eles preparem um lugar de adoração. Deus vai estabelecer no meio do seu povo como devem adorar. E Deus mostra a Moisés o modelo nos céus. A Arca da Aliança, cada utensílio do tabernáculo. Olha o que a Bíblia diz em Êxodo 31, de 2 a 5. Está escrito assim: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento, de conhecimento em todo lavor, para elaborar projetos e trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em lapidar pedras para engastar, e em entalhes de madeira para trabalhar em
todo lavor. Olha, Deus deu modelo para Moisés. Era para construir igualzinho o modelo. O modelo estava nos céus. Só Moisés viu o modelo. Não deu para tirar uma foto. Não deu para filmar e trazer no tridimensional para mostrar a Israel. Então, a Bíblia nos diz que Deus encheu do Espírito Santo a um homem. Na verdade, dois. A Bezalel, filho de Uri, e o outro era Aizamaque. Deus encheu a estes dois com o Espírito Santo, capacitando-os para trabalhar na madeira, em peles de animais, em ouro, em lavoura, em joias, em roupas, em arte de perfumista para um incenso, em tudo que o tabernáculo precisaria, até mesmo em bordado para as cortinas. Deus capacitou, porque o Espírito Santo, Ele sabe todas as artes, Ele sabe todas as matérias, toda a ciência, Ele sabe todas as coisas, porque Ele é Deus. E Ele é um mestre, Ele é um ensinador. Ele capacitou Bezalel, eu enchi do Espírito de Deus de sabedoria, de entendimento, de conhecimento em todo o trabalho para o tabernáculo. E Deus pôs no coração e na mente de Bezalel, Deus colocou na mente dele exatamente como deveria fazer. Bezalel e Aholiabe. Bezalel e Aholiabe, filho de Aizamaque. Nós vimos que os dois foram capacitados por Deus. Ah, que delícia ser capacitado por Deus para ensinar, capacitado por Deus para ser um médico, para ser um professor, para ser um engenheiro, para ser um mecânico, para ser um artista, para ser um motorista, para ser o que for. Capacitado por Deus, você vai dar o seu melhor. Você vai fazer tudo com graça, com arte, com sabedoria, e você vai ter uma vida maravilhosa. Deus nos ensina isso no Antigo Testamento. Estes homens foram capacitados por Deus para fazer a obra de Deus. Nós vamos ver aqui como o Senhor capacitou e deu seu poder aos juízes em Israel. Em Juízes capítulo 3, de 7 a 11, nós vamos ver aqui o que o Senhor fez nesse período dos juízes em Israel. O povo pecava, o povo esquecia de Deus, o povo ia para a idolatria, o povo começava a fazer tantas coisas tão terríveis e então abria espaço para o mal, abria espaço para a opressão, abria espaço para o juízo de Deus. É como se você está debaixo de um guarda-chuva e você quer sair debaixo, lá fora é tempestade. Se o povo saía debaixo da proteção de Deus, encontrava o juízo, a guerra, a opressão. Isso foi o período dos juízes. E nesse período Deus levantava homens e os enchia do seu Espírito Santo para cumprir este propósito. Olha, o Espírito Santo deu poder aos juízes de Israel. Juízes 3, de 7 a 11, ali lemos assim: E os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram aos Baalins e a Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu na mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador que os libertou. Otniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, mais novo que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja,
E o Senhor entregou na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. Então a terra sossegou 40 anos, e Otniel, filho de Kenaz, faleceu. Bem, nós vamos encontrar em todo o livro de Juízes, Deus capacitando homens e mulheres para livrar a nação. Aqui foi Otniel. Otniel era sobrinho de Calebe, filho do seu irmão mais novo. E o povo se afasta de Deus e o Espírito Santo enche Otniel para livrar o povo, para guerrear, para libertar a nação. Sabe, Deus usa homens e mulheres para agir na nação como um todo. Se a nação abandona o Senhor, se a nação sai fora dos princípios de Deus, ela abre espaço para opressão, para a guerra, para o pecado, para a destruição. Ela abre este espaço. Mas se a nação busca o Senhor, então vem a prosperidade, então vem a bênção, então vem a alegria. Por isso, Davi nos diz no Salmo 33, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Felizes aqueles que se abrigam debaixo da sombra e da proteção do Deus Todo-Poderoso, do Deus de Israel. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Sim, nós vemos ali na história de Israel, tanto no tempo dos juízes quanto no tempo dos reis, que quando a liderança buscava o Senhor, quando a liderança buscava a Deus, o povo tinha prosperidade. Mas quando a liderança abandonava os caminhos do Senhor, o povo sofria. Quando o ímpio governava, o povo gemia. É opressão, é maldade, porque Deus, Ele nos traz a bênção. Deus, Ele nos traz a prosperidade pelo Espírito Santo, a paz, a tranquilidade na nação. Por isso, hoje nós temos batalhado, lutado para que os princípios cristãos possam estar sobre a nossa pátria, sobre o Brasil. No tempo dos juízes, então, quando o povo servia Baalins, quando servia demônios, Astarote, então vinha opressão e guerra. Mas Deus usou os juízes, Deus usou Sansão, dando uma força descomunal para livrar o povo da opressão dos filisteus. Deus usou Débora como juíza em Israel, uma mulher cheia do Espírito Santo, quando os homens estavam meio fracos, os homens estavam deixando de lado a sua capacidade para liderar. Deus levantou Débora. E Débora incentiva Baraque para lutar contra Sísera e veio a vitória do Senhor. O Espírito Santo estava sobre Débora. Ela canta ou ela proclama a glória do Senhor em um cântico tão lindo, mostrando a soberania, o poder de Deus para o seu povo. Então, no período dos juízes, nós vemos exatamente isso acontecendo. Nós vamos ver Deus enchendo do Espírito Santo homens para que pudessem estar alinhados com a vontade de Deus para abençoar a nação. Nós vamos ver também, não só no período dos juízes, vamos ver os reis, como Davi, buscando a Deus. Há em toda a lista dos reis de Israel, duas listas: os reis bons, os reis prósperos, os reis abençoados, os reis que andaram segundo a direção do Espírito Santo, como Davi, como Ezequias, como Josias, como Joás no início do seu governo, como Josafá. Mas nós vamos ver reis que abandonaram, reis que deixaram de seguir a vontade de Deus e foram pelos seus caminhos. Todos os reis do Reino do Norte, Jeroboão, Acasias, aliás, Acabe, nós vamos ver
tantos reis que deixaram o Senhor. Vamos ver que, além dos juízes, além dos reis, nós vamos ver o Espírito Santo sobre os profetas. Não tem jeito de profetizar sem o Senhor. Não tem jeito de anunciar a glória de Deus a não ser pelo Espírito Santo. Então vamos ver que o Espírito Santo capacitou os profetas no Antigo Testamento. Olha o que está escrito em Miqueias 3, de 8 a 10. Diz assim: mas eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor e do juízo e de força, para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel seu pecado. Ouvi agora isto, vós, chefes da casa de Jacó e príncipes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo que é direito, edificando a Sião com sangue e a Jerusalém com iniquidade. Os profetas precisavam muito do Espírito Santo para profetizar, porque na maioria das vezes a mensagem que eles traziam era de arrependimento. Quem quer ouvir mensagem de arrependimento? Quem quer ouvir que estão errados, no caminho errado, e que tem de arrepender e voltar ao caminho certo? As pessoas não querem. As pessoas querem ouvir que está tudo bem, está tudo ok, está tudo certinho, Deus ama. Não tem problema. Deus é inclusivo, Deus aceita tudo, Deus ama, não tem problema. O profeta precisa muito de autoridade do Espírito Santo para trazer ao povo a verdade de Deus. E o Senhor capacitou. Miqueias diz: estou cheio do poder do Espírito do Senhor e de juízo e de força para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Isaías 53 diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi manifestado o braço do Senhor? Isaías profetizou sobre o Messias, Yeshua, Jesus. Quem creu na nossa pregação? Quando Jesus perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles disseram: que tu és um dos profetas, que tu és Jeremias, que tu és um dos profetas. Por que falaram de Jeremias? Porque Jeremias profetizou ao povo e a palavra dele não foi aceita. Jeremias chorou e chorava, porque nem o rei, nem os nobres, nem o povo aceitavam a profecia dos seus lábios. Não criam. Senhor, uns dizem que tu és Jeremias, ou um dos profetas. Porque na época de Jesus, o que ele falou para os fariseus, falou para os saduceus, falou para os religiosos do seu tempo, eles não aceitaram, não receberam, porque não é fácil receber uma palavra de reprimenda. O Espírito Santo capacitou os profetas do Antigo Testamento. Está tudo registrado. Não adianta achar que Deus é diferente do que Ele é, porque Deus é Deus e Ele nos fala. E o que Deus quer de mim e de você é que andemos em seus caminhos, é que vivamos em santidade, é que o amemos, o adoremos de todo o coração e possamos viver para a sua glória. Como está a sua vida? Você tem vivido assim? Será que o Espírito Santo está sobre você, te ensinando a santificação e você tem andado assim diante de Deus? Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte e ore comigo. Se ajoelhe, se for possível. Ore dizendo assim: Senhor, como eu preciso do Teu Espírito Santo. Ajuda-me a viver na Tua presença, ajuda-me a viver em santidade, ajuda-me a proclamar a Tua glória, a Tua virtude, alegrar o Teu coração e fazer aquilo que Te agrada.
perdoa os meus pecados, lava-me, limpa-me, dá-me um coração puro. Eu me entrego a Ti para ser inteiramente Teu, Te amar e servir enquanto eu viver. Me entrego a Ti, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Que o Espírito Santo te capacite a viver uma vida que agrada a Deus. E você verá que não há nada melhor do que isto. Nada melhor que o Senhor. Nada melhor que andar com o Senhor em nosso viver. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a Palavra de Deus. Até lá!